Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos definir o radiano. Para definir o radiano, eu considerei uma circunferência de centro O, raio R, e a gente vai analisar a medida desse arco AB. Quando eu falo em medida de arco AB, considerando uma circunferência completa, marcando dois pontos pertencentes a ela, nós temos aqui o que nós chamaremos de um arco de circunferência denominado arco AB. Quando eu usar o termo medida de arco, associe a medida de arco como sendo curva, que ele pode ser medido ou em graus ou em radianos. Quando eu trabalhar e usar o termo como comprimento de um arco, seria eu esticar esse arco, tá? E medir com a régua, por exemplo. Então, isso daqui seria a medida de um arco AB e aqui comprimento de um arco AB. Pois bem, a relação que existe entre a medida de um arco AB, ou seja, em cima do AB eu vou colocar um arquinho, tá? Para indicar que ele é curvo, tá? Ele é dado pelo comprimento, ou seja, o esticamento desse arco AB dividido pelo raio. Então, note que se eu considerar aqui uma circunferência de centro O e arco AB, supondo que o comprimento desse arco seja de 20 centímetros, tá? E o raio dessa circunferência de 10 centímetros. Então, note que a medida dele é dado pelo comprimento, 20 centímetros, dividido pelo raio, que vale 10 centímetros. Note que aqui eu simplifico o centímetro com centímetro, e aqui nós encontramos que a medida desse arco vale 2. 2 o quê? É isso que a matemática definiu como sendo radianos. Então, o que seria o 2 radianos? Significa que dentro deste arco de circunferência cabem 2 raios pertencentes a ela. Pois bem, agora, resumindo, nós poderemos chamar a medida desse arco AB de alfa, o comprimento dele, ou seja, o esticamento dele, como sendo o L, ou seja, o L seria o desentortando esse arco AB, dividido pelo raio R. Pois bem, para a gente transformar agora a medida de um arco em radianos para o grau, nós vamos usar o seguinte raciocínio. Eu vou considerar aqui uma circunferência de raio R, Note que R com R seria o diâmetro da circunferência, tá? E se eu cortar essa circunferência, onde eu deixei indicada essa tesourinha, e desentortar ela, esticar ela, nós teremos o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2π vezes R para qualquer circunferência. De onde vem esse número π? Para qualquer circunferência, quando eu divido o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, notem o seguinte, o comprimento é dado por 2π vezes R. Já o seu diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio. Então, note que aqui nós simplificamos o R com R, o 2 com o 2, resultando no π, que é o número irracional 3,1415 e assim por diante. Pois bem, vamos considerar agora uma circunferência de raio R, tá? No qual, nesse caso em particular, eu vou trabalhar com este arco aqui AB que eu estou destacando, tá? Então note que, lembrando que o comprimento de uma circunferência inteira é dado por 2π vezes R. Considerando, portanto, meia circunferência, o comprimento vai ser metade de 2πr, portanto, π vezes R. Pois bem, esse ângulo aqui, alfa, em graus, ele vale 180. Agora eu quero determinar quanto que ele vale em radianos. Lembrando que para determiná-lo em radianos eu devo fazer o comprimento dividido pelo raio. O comprimento nesse caso é π vezes R dividido pelo raio, que é R. Simplificando aqui no caso o R com R, nós temos que esse alfa em radianos ele é igual a π radianos. Ou seja, se eu esticasse esse comprimento desse arco AB, significa que dentro deste arco cabe 3 raios e pouquinho. Por que 3 raios e pouquinho? Lembrando que o π ele vale 3,14 aproximadamente. Pois bem, então daqui como nós vimos que esse alfa em graus ele vale 180 e em radianos resultou em π, então a gente estabelece a relação que 180 equivale a π. Note também que se em um arco AB, nesse caso aqui, por exemplo, o comprimento desse arco, ou seja, o esticamento dele for exatamente igual ao raio, ou seja, se o comprimento dele for igual ao raio, nós teremos que a medida do ângulo alfa em radianos vai ser dado pelo comprimento raio dividido pelo raio, resultando em exatamente 1 radiano. Ou seja, para nós transformarmos um grau, um ângulo em graus em radianos, basta a gente aplicar a regra de 3. Nós sabemos que 180 equivale a π, 30 graus, não sei. Multiplicando em cruz, daqui nós teremos que esse x ele vai ser igual
a π sobre 6 radianos. Ok, bons estudos e até a próxima.